Bom dia, senhores e senhora conselheira. Bom dia, doutor Biratã. Bom dia, doutora Gabriela Clemente, representante da parte. Bom dia, Silvana. Eu, Maria Lineide Silva, nos termos do artigo 52, considerando a existência do quórum regimental e também com amparo na portaria 140/2021, declaro aberta a terceira sessão ordinária virtual da segunda Câmara de Julgamento. Na ordem do dia, pergunto se tem alguma observação a ser feita na ata que foi disponibilizada ontem, da sessão anterior. Ivana? Presidente, alguns conselheiros já fizeram a observação, eu fiz as correções. Ok, então considera-se aprovada a ata da segunda sessão ordinária virtual. Pergunto se tem resolução para ser anunciada. Sim, presidente. O Pode doutor fazer. Rafael Pereira enviou um despacho para a perícia referente ao processo 3445/2018, empresa RN Comércio Varejista S.A., e uma resolução referente ao processo 4084/2019, MSC da Silva, Moda Íntima. Somente essas, presidente. Então, essas aqui para serem aprovadas amanhã. E com relação às resoluções que foram anunciadas ontem, alguma observação? Não. Não tendo, considera-se aprovada também as resoluções que foram anunciadas no dia de ontem, né? E aí eu passo para a questão do julgamento dos processos. Hoje nós teremos 6 processos da mesma empresa recorrente e eu vou anunciar todos os processos. A doutora Ana Carolina Cisnes, que é a primeira relatora, fará o relato e, posteriormente, todos os conselheiros poderão fazer a observação dos seus processos. Eu anuncio o processo de número 14067/2019, auto de infração 2019-06167, recorrente JVS Esporte Nordeste Indústria e Comércio Limitada. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Relatora, a doutora Ana Carolina Cisne Nogueira Feitosa. O processo de número 14069/2019, auto de infração 2019-06126, recorrente, mesmo recorrido, relator, o doutor Henrique José Leal Gereissati. O processo de número 14070/2019, auto de infração 2019-06135, também mesmo recorrente e mesmo recorrido, relator o conselheiro, o doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. O processo de número 14072, auto de infração 2019-06144, mesmo recorrente, mesmo recorrido, o conselheiro relator, o doutor Rafael Souza. E o processo de número 14073/2019, auto de infração 2019-06166, mesmo recorrente, mesmo recorrido, o relator, o doutor Lúcio Gonçalves Feitosa. Para o doutor Biratã, que está acompanhando pelo Estado, o primeiro processo é o de 2019-06167. E temos a sustentação oral da doutora Gabriela Clemente. Com a palavra, a relatora. Bom dia a todos, senhora presidente, Silvana, doutor Biratã, doutora Gabriela. Bom, o primeiro processo é o 4067/2019, auto de infração 2019-06167, lavrado contra a empresa GVS Esporte Nordeste Indústria e Comércio Limitada. Como os colegas já relataram anteriormente, foram lavrados 41 autos de infração contra essa empresa. A distinção entre os autos, cada auto se refere a uma nota fiscal e todos têm a mesma motivação, que é a que segue:
falta decorrente apenas do não descumprimento das exigências das formalidades previstas na legislação. Conduzir mercadoria com o DANF número 16951, nesse caso, na ação fiscal 2019 427.6740, com falta de exigências do artigo 206, incisos 2 e 3 do regulamento do ICMS. Houve omissão no preenchimento nas notas fiscais, documentação anexa, inclusive informações complementares. Multa de 200 UFIs por documento, artigo 878, a linha D do regulamento do ICMS. O período da infração é de abril de 2019, a multa exigida é de R$ 852,14. O artigo considerado infringido é o 126 do Decreto 24569, e a penalidade sugerida pelo agente autuante é a incerta no artigo 123, a linha D da Lei 12.670. As informações complementares, o agente autuante, ele detalha a autuação, destacando esses seguintes pontos. Ratifica que se trata de um descumprimento de obrigação acessória, consubstanciado pela omissão de preenchimento de campos específicos do documento fiscal, infringindo dessa forma o artigo 206. Desculpa, anteriormente consta nos autos as folhas 6 a 9, o DANF, objeto da presente atuação. Voltando para as informações complementares, ele transcreve aqui o inteiro teor do artigo 206, que eu acho conveniente trazer à baila para vocês. Artigo 206. O conhecimento de transporte poderá ser dispensado nos seguintes casos. Inciso 1, no transporte de carga própria, desde que se faça acompanhada a nota fiscal correspondente e nela contenha corretamente os dados do veículo transportador e a expressão transporte de carga própria. Inciso 2, no transporte de mercadoria pelo próprio vendedor, desde que se faça acompanhada a nota fiscal correspondente e nela contenha corretamente os dados do veículo transportador e o valor do frete destacado do valor da mercadoria. Inciso 3. Na hipótese do inciso anterior, não se exigirá o destaque do valor referente ao frete nas prestações relativas às operações de venda com preço CIF, devendo constar na nota fiscal que acompanha a mercadoria a expressão frete incluído no preço da mercadoria. Com base no que dispõe o artigo 206, o agente traz a diferença que ele considera entre transporte de carga própria e transporte efetuado pelo vendedor. Segundo o autuante, no primeiro caso, é a situação descrita no inciso 1. Ocorre quando o destinatário vai buscar no vendedor o que é seu, vai buscar o que comprou. Nessa hipótese, teria não incidência do ICMS, conforme os artigos 5º, inciso 2, combinado com 206, inciso 1, e artigo 253, todos do regulamento do ICMS. Já nos incisos seguintes, 2 e 3, segundo o autuante, dizem respeito ao transporte efetuado pelo vendedor, não tivesse ICMS, os referidos incisos não fariam menção a frete e destaque do imposto. E conclui afirmando que no momento em que o contribuinte omite tais informações na nota fiscal, ocorre a infração, fazendo incidir, nesse caso, a penalidade incerta no artigo 878, inciso 8º, a linha D do decreto 24569, multa equivalente a 200 UFIs. Em sede de impugnação, a empresa traz no preâmbulo que tem como atividade principal a fabricação de peças e acessórios para motocicletas e que compra insumos, principalmente da região sudeste. Quando envia os seus caminhões para a compra desses insumos, aproveita para enviar seus produtos aos clientes. Por essa razão, não cobra frete, pois o gasto de transporte já está feito de qualquer maneira. Insurgindo contra a acusação em si, ela traz duas preliminares de nulidade. A primeira, nulidade do auto por ter sido intitulado como auto de infração de documento fiscal inidôneo, sem menção nos dados da infração ao dispositivo legal adequado, que seria o artigo 131 do regulamento do ICMS, e por não fundamentar o motivo pelo qual o documento foi considerado inidôneo. Essa inobservância fere o disposto no artigo 33, incisos 14, parágrafo 2º do decreto 25468. A segunda nulidade, por não constar o prazo em que o crédito tributário poderia ter sido recolhido com a multa reduzida, violando assim o disposto no artigo 33, incisos 13 e 14, também do decreto 25468. Insurgindo contra o mérito, alega em suma que constava na INFE que o frete era de responsabilidade do remetente,
Logo, não seria possível realizar o deslocamento dos produtos vendidos sem que esse gasto estivesse incluído no custo das mercadorias, pois nenhuma empresa subsistiria se não fizesse a correta cobrança dos seus produtos, incluindo os demais ônus. Que a omissão apontada pela autoridade fiscal, no caso a frase frete incluído no preço das mercadorias, constitui mera formalidade, que o descumprimento de tal dever instrumental não ocasiona prejuízo ao fisco. O erro era sanável, haja visto que houve reconhecimento do recolhimento do tributo devido, havendo apenas a necessidade de adequação da nota fiscal física para inserção do dizer frete incluso. Que poderia o fiscal efetuar um único auto ao invés de 41 autos de infração. Alegar ainda o caráter confiscatório da multa, uma vez que em cada auto está sendo cobrado o valor de 200 do FIS, e requer ao final a nulidade ou improcedência da autuação ou ainda subsidiariamente a aplicação da penalidade uma única vez. A julgadores de primeira instância, por seu turno, refuta os argumentos defensores e pronuncia a procedência do feito fiscal. A parte reingressa nos autos com recurso ordinário, no qual renova as alegações suscitadas em sede de impugnação. No entanto, ela abre aqui um tópico no recurso ordinário e aduz que o julgamento de primeira instância não enfrentou todos os argumentos defensores. Argue que 3 pontos deixaram de ser apreciados. São esses referentes à inaplicabilidade da multa por descumprimento de obrigação acessória ante a ausência de interesse de arrecadação, o erro formal sanável e a necessária proporcionalidade entre a multa e a infração cometida. O parecer da assessoria processual manifesta-se no mesmo sentido, negando provimento ao recurso ordinário para que seja mantida a decisão exarada em primeiro grau. Esse é o breve relato, presidente. Obrigada, doutora Ana Carolina. E agora eu passo a palavra ao doutor Henrique José Leal Gereissati para que faça as suas considerações do seu processo. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros, doutora Silvana, doutor Biratã. Presidente, como muito bem relatado pela doutora Carolina, né, os processos, não acredito que não só o meu, mas os outros também, são semelhantes, né, são frutos da mesma ação fiscal, né, isso foi uma ação fiscal de número 2019 42.76.740, uma ação fiscal de trânsito, e foi exatamente assim, o mesmo procedimento, a mesma infração, o que muda é só o número do documento fiscal, né, como dito pela doutora Carolina, essa ação fiscal resultou na lavratura de 41 autos de infrações, né? E cada nota fiscal foi feito um lançamento tributário independente para cada documento. Então, o que muda basicamente aqui é o número do documento fiscal, que no caso é o documento fiscal 016.950, né? Mas tudo que foi relatado pela doutora Carolina se aplica aqui ao meu processo e acredito que aos demais. Inclusive os valores também, né, o artigo infringido, a penalidade, tudo se repete, né, assim como também os argumentos da defesa, o julgamento e o parecer. Então, basicamente, não teria muito o que acrescentar, a não ser o dado da nota fiscal referente a esse processo. Obrigada, doutor Henrique. O processo seguinte é do doutor Manuel Marcelo. Gostaria de fazer alguma observação, doutor Marcelo? Bom dia a todos. Na verdade, a única observação, como já foi mencionado, doutor Henrique, é a mudança do DANF. No caso aqui do meu processo que acabam de relatar, é o 016.977. Nos demais, os argumentos de defesa, as peças, elas são semelhantes. Apenas essa observação, presidente. Obrigada, doutor Marcelo. O processo seguinte é do doutor Rafael Souza. Doutora presidente, causa por demais semelhante, muda só o número da nota fiscal aqui. Aqui o documento fiscal é o 16.935. A única coisa que muda, do resto eu tenho aderência às palavras da relatora, do conselheiro Henrique e do conselheiro Manuel Marcelo. Obrigado. Obrigada, doutor Rafael. E o último processo do doutor Lúcio Feitosa. Deseja fazer alguma observação, doutor Lúcio? Senhor presidente, senhor procurador,
demais conselheiros, conselheiras, nossa colega Silvana, nobre advogada, doutora Gabriela. Realmente, como os colegas disseram anterior a mim, a única diferença realmente é o documento fiscal, que no meu é o 16952. As alegações de defesa, os pareceres de assessoria e o próprio resultado da primeira instância são semelhantes. Essa é a única observação, realmente, o documento fiscal. Obrigada, doutor Lúcio. E assim, na forma regimental, eu passo a palavra ao doutor Biratã. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Bom dia, senhores conselheiros, a doutora Gabriela Clemente, Silvana, todos presentes. Senhora presidente, aqui vamos tentar abordar aqui de uma forma sintética o tema da autuação e aí contextualizando aqui alguns pontos da defesa. Então, assim, inicialmente, a defesa, ela assim, surge... A infração, eu posso entender perfeitamente, então, uma necessidade aqui da gente estar reproduzindo e repetindo, que já foi muito bem relatado. Então, assim, qual a tese aí, as teses, né, digamos assim, de defesa? Que ela inicia uma argumentação de que o fiscal teria acusado o documento fiscal de inidôneo, que não é um fato que realmente não está compatível com o que foi lavrado, que, na verdade, a autuação é por descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista que a empresa ela não descreveu com detalhes qual o tipo de transporte, né, transporte próprio, pelo vendedor, e características que, segundo narra o autuante, ele inclusive cita o dispositivo, seria essencial para se ter a exata noção do tipo de operação, se incidiria ICMS ou não, né? Toda uma questão que... Porque qual o objetivo de uma exigência formal, digamos assim, de uma obrigação acessória? Justamente dar instrumentos ao fisco para que ele possa ter a exata noção do tipo de operação que está sendo realizada. Então, daí porque as normas existem justamente para disciplinar. Na nota fiscal, você tem que descrever todos esses pontos aqui. E aí as normas vão aduzindo, vão descrevendo o que precisa constar, justamente para que o fisco tenha esse exato controle. Tá? Então, assim, não há que se falar aqui, se enveredar pelo esse aspecto de inidoneidade, porque o fiscal deixa muito claro que a motivação, e aí já enveredando por um dos argumentos aqui da defesa, de que não houve a fundamentação, não houve a justificativa do motivo, o motivo está bem claro a nosso ver, né, de que entendeu o fiscal que eram exigências da legislação que deveria o contribuinte especificar, né, ao tipo de transporte, para daí você poder exercer a fiscalização, cobrando ou não imposto, enfim. Então, realmente está devidamente motivado. Nesse tipo de situação, a gente não pode falar aí em prazo para o contribuinte recolher com redução, porque, na verdade, o imposto com redução, até porque não se está cobrando imposto. Você tem uma penalidade, né, por descumprimento de obrigação acessória. Então, também, a nosso ver, não cabe esse tipo de argumentação. E também, outra argumentação é que se tratava de mera formalidade, sem prejuízo ao fisco. Bom, a gente verifica aí pela narrativa do fiscal que, sim, em tese, você pode, se você não descreve corretamente o tipo de transporte, dependendo do tipo de transporte, você pode, sim, gerar prejuízo. Mas, independente da questão da ocorrência do prejuízo ou não é isso que se analisa quando você está diante de um descumprimento de uma formalidade acessória. A formalidade acessória, como ela subsiste por si própria.
ela não, que não se investiga, você não envereda pelo aspecto da ausência ou não de prejuízo. Então, se a lei ela estipula uma obrigação, independente de, naquela situação específica, ter ocorrido o prejuízo ou não, o que se vai analisar é se houve ou não o cumprimento ou descumprimento daquela formalidade exigida pela norma. Então, assim, houve ou não descumprimento? Sim, então aplica-se a penalidade. Não, o contribuinte cumpriu, então não há que se falar em penalidade. Então, aqui não há que se enveredar, investigar pela ausência ou não de prejuízo, né? E a questão também, fala do erro formal sanável. Eu entendi, esse aspecto do erro formal sanável, eu até poderia entender se, digamos assim, o contribuinte estivesse sendo autuado por nota fiscal inidônea e decorrente de um erro formal, que, veja bem, já é um outro aspecto. Então, eu tenho uma autuação pelo descumprimento de uma formalidade acessória, ou seja, é um erro formal, de qualquer forma. Mas é uma autuação que ela se encerra em si própria. Agora, digamos que eu tivesse uma nota fiscal inidônea por um descumprimento de um erro formal que poderia ser melhor investigado pelo fisco. Aquelas situações em que, muitas vezes, o fiscal faz um termo de retenção para poder verificar se aquela falta, se aquela omissão daquele erro formal, ele, de alguma forma, torna a nota fiscal inidônea ou não. Então, ele vai, até porque a consequência de uma nota inidônea, muitas vezes, é muito mais gravosa. Então, ele vai investigar, vai tentar verificar, vai tentar sanar, para aí poder se concluir se aquela nota fiscal seria inidônea ou não. No caso, não. O fiscal se ateve ao descumprimento da exigência, né, legal, e caracterizando assim como descumprimento de uma formalidade acessória. Então, também, essa argumentação não subsiste e não tem como ser acatada. Verificar que se tem mais algum aspecto aqui no parecer. Então, assim, são arguições de nulidades, a nosso ver, que não subsistem. E a questão também das notas fiscais, né? Porque a questão Veja bem, eu tenho em cada nota dessa, se eu deixei de descumprir em cada nota fiscal uma determinada formalidade, então eu não posso também chegar e generalizar. Porque foram várias notas fiscais, então eu vou resumir só em uma autuação. Por que resumir uma autuação? Se em cada nota fiscal dessa eu descumpri essa formalidade estipulada na legislação. Então, se de 10 notas fiscais eu deixasse de descumprir em 2 e cumprisse a formalidade em 8, seria o mesmo tipo de autuação? E aí você vai fazendo aquelas conjecturas, né? E se eu deixasse de cumprir apenas em uma, em 10, em 20, e a proporcionalidade? Então, assim, tudo ficaria restrito a 200 ofícios. Então, assim, seria, a meu ver, uma visão muito reducionista, muito limitada, sem a devida proporcionalidade, porque, assim, a penalidade também ela tem que repercutir a proporção da infração, né? Então, assim, eu não posso simplesmente... Então, eu vou emitir 1.000 notas fiscais que não atendem formalidades legais e dizer que ali equivale a uma só nota fiscal sem atender aquela formalidade. Então, assim, em linhas gerais, senhora presidente, senhores conselheiros, são essas nossas considerações. Nos colocamos aqui à disposição para maiores discussões, maiores questionamentos. Aí nós estamos de acordo com tanto o julgamento de primeira instância, quanto o parecer aqui, que, no caso, também confirma, né,
sugere a manutenção da decisão singular. São as considerações. Obrigado. Obrigada, doutor Piratã. E na forma regimental, eu passo a palavra à doutora Gabriela Clemente para a sustentação oral das razões do recurso. Doutora Gabriela. Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente. Bom dia a todos os conselheiros, representantes do Estado, secretária Silvana. Inicialmente, eu vou relatar para vocês como ocorre a situação dessa empresa, para que assim a gente possa entender o que aconteceu. Essa empresa, ela se localiza em uma cidade do interior do estado do Ceará, e ela está nessa cidade justamente para propiciar, né, em parceria com o poder público, para propiciar empregos para aquela região. E aí, o que ela vende? Ela vende itens complementares. Guidon, retrovisor. Então, todos esses itens e outros são o que são os produtos que elas fabricam e vendem. A maioria dos compradores desses produtos se localizam em outras regiões do país, como Sul, Sudeste e várias outras. Essa empresa também compra os seus insumos dessas regiões. Então, principalmente no polo que está ali entre São Paulo e outros estados circunvizinhos. Então, essa empresa, a logística dela, ela precisa enviar seus caminhões, certo? Em determinados períodos, para pegar esses insumos. Esses caminhões são próprios da empresa e quem dirige é funcionário da empresa. Então, o que acontece? Esses caminhões, eles precisam ir e eles vão de qualquer jeito e vão vazios. Então, como eles vendem itens de valor que não tem um valor tão caro e precisam ser competitivos no mercado, mesmo estando em um polo que é de difícil escoamento, o que eles fazem para a logística funcionar? Eles pegam esses caminhões que vão vazios e mandam os produtos que são vendidos. Por isso que não há valor de frete, porque já seria um custo da própria empresa, que não precisa e não deve, e a empresa também não faz isso de repassar para o seu comprador, né, para o seu consumidor, porque se ela fizer, ela deixa de ser competitiva, porque ela já está em um local de difícil escoamento da produção. Então, é essa a situação. Na situação em que nos encontramos aqui, era um caminhão em que existiam essas mercadorias lá dentro, estava indo para buscar insumo, ele volta com insumo, e quando ele vai, ele aproveita e leva essas vendas. Essas vendas, por isso que tinham 41 notas fiscais desses produtos, e o fiscal optou por fazer a lavratura dos 41 autos. Mas, sem adentrar primeiramente a esse ponto, porque eu gostaria de entrar na parte preliminar da minha defesa, em primeiro ponto, eu gostaria de dizer que a nulidade, né, o pedido de nulidade que é feito pela defesa, e que, inclusive, nos 26 processos, muito embora eu sei que o julgamento de outros processos não torna obrigatoriedade de ser seguido, né, pelos conselheiros, pelas outras câmaras, mas nós já tivemos 26 processos em que todos foram determinados a nulidade, né, por unanimidade, desse feito fiscal, né, do auto de infração, de todos esses autos, né, dos autos, no caso, que foram julgados nas ocasiões. Justamente por quê? Porque nós estamos diante de uma situação em que a obrigação principal, que é a obrigação de pagar o ICMS, estava completamente exaurida, feita em sua perfeição, a ponto que o fisco em nenhum momento contestou. O que o fisco contesta, e aí eu abro um outro adendo, é que a nota fiscal, ela continha sim a informação. Por quê? Porque no cabeçalho da nota é possível que se coloque, e é necessário e devido que se coloque, de quem é a responsabilidade do frete. E no cabeçalho da nota, vocês vão ver que o código 0 se refere ao emitente, ou seja, ao contribuinte em questão, a GVS. Então, lá estava sim constando que a GVS era responsável pelo frete. Qual é a posição do fiscal na situação? Ele foi até os dados complementares da nota, as informações acessórias que ficam lá embaixo,
e verificou que não houve a repetição. Não é que faltou a informação está na própria preenchimento da nota, porque o emitente estava lá posto como responsável pelo frete. Mas o que faltou foi que houvesse a repetição com a seguinte frase: o valor do frete está incluso no valor da mercadoria. Não é a falta da informação, mas a repetição. E sim, as obrigações acessórias precisam e devem ser valorizadas e respeitadas. Entretanto, nós temos que contar com a proporcionalidade aplicada. Porque nós não estamos diante de alguém, e aí eu falo como a pessoa jurídica, que age com um finco proibitório que prejudique o Estado, que prejudique as ações. Mas sim como alguém que, ainda que fictício, vive e ainda faz viver pessoas que dependem da existência dessa empresa. Então, não se digna a tamanha desproporcionalidade. Inclusive, na minha defesa, eu anexei uma decisão que foi da terceira Câmara, salvo engano. Eu peço perdão aos senhores, porque como eu não estou no meu escritório, eu estou fazendo pela lembrança desse caso e não por estar aqui com toda a minha documentação presente. Mas eu coloquei uma decisão em que uma determinada empresa ela é substituta tributária. E o que aconteceu? No preenchimento dos documentos relacionados à sua atividade, estava havendo erro de não inserir a numeração do substituto tributário. Então, todas as vezes que os documentos eram emitidos, eles esqueciam de colocar a numeração do substituto tributário. Estava lá a informação de que eles eram substituto, mas não tinha numeração. E aí, o que foi que aconteceu? Foram autuados, acho que foram 62 mil autuações na multa de 200 UFIs. Por conta desse erro, esse contribuinte pagaria 62 milhões, salvo engano. Acho que os senhores podem observar aí. E um adendo, a defesa desse contribuinte foi posta intempestivamente. E mesmo assim, a Câmara, acredito que era a relatoria do doutor Lúcio, acho que o doutor Manuel Marcelo, não sei se já que trabalhava com o doutor Lúcio, eu não lembro se era nessa Câmara ou não, acho que é na terceira. Primeira. Era a primeira, pronto. Primeira. E os conselheiros, né, a Câmara entendeu também, acredito que também por unanimidade, em relação à proporcionalidade da situação, e foi aplicada apenas uma multa de 200 UFIs. Nós estamos trabalhando com um contribuinte que pagou sua obrigação principal, né? E aí, por conta da falta de repetição da informação, lá nos dados complementares, porque lá no cabeçalho já tinha, ser autuado e pagar, salvo engano, o total de 41 autos, 35, era na época 35 mil e alguma coisa, né? Para alguém que tinha feito tudo certo, apenas deixou de repetir. Então, assim, a defesa entende que há desproporcionalidade e há um prejuízo para um contribuinte. Ainda na questão preliminar, por isso, eu faço aqui a menção ao artigo 831, parágrafo 3º, do decreto 24.569 de 97. Vocês vão ver que no caput desse artigo, ele fala que é necessário que seja feito, eu vou até, vejam se os senhores podem me ouvir, que eu tirei aqui da câmera, da câmera. 831. Pode sim. Tá, né? Muito obrigada, presidente. Estará sujeita à retenção a mercadoria acompanhada de documento fiscal, cuja irregularidade seja passível de reparação. Será, senhores aqui presentes, que apenas a informação, a repetição da informação de que o valor do frete estava incluso na mercadoria não seria possível de ser feita? Parágrafo 1º fala: configurada a hipótese prevista neste artigo, o agente do fisco emitirá, é um dever, termo de retenção de mercadorias e documentos fiscais, notificando o contribuinte ou responsável para que em 3 dias sane a irregularidade, sob pena de, não o fazendo, submeter-se à ação fiscal aos efeitos dela decorrentes. Não foi feito o termo de retenção de mercadoria. Meu cliente não teve 3 dias para sanar uma irregularidade que, repito, não prejudica o Estado no que tange ao recolhimento da obrigação principal, que estava devidamente feita. E aí, o parágrafo 3º, eu também chamo a atenção que ele fala: entende-se por passível de reparação a irregularidade que apresente erro resultante de omissão ou indicação indevida de elementos formais. Esse é um elemento formal. Não é um elemento material, é um elemento formal.
que por sua natureza não implique falta de recolhimento do imposto. E eu já demonstrei, inclusive o fisco não questiona, que não houve recolhimento da obrigação principal. Houve sim o recolhimento do ICMS. E por isso eu peço a nulidade de todos os autos, né, aqui julgados por Vossas Excelências, tendo em vista, inclusive, outros julgamentos, como eu já falei, 26 autos já foram julgados, inclusive o próprio Estado entendeu da maneira que eu estou colocando para os senhores, e todos os conselheiros presentes. No outro ponto, eu falei da desproporcionalidade e eu também falei da questão do termo de autuação. Nos outros pontos que eu questiono em relação ao pedido de nulidade, por que eu coloquei? Eu não gosto de parecer um tipo de defesa que reúne pequenos elementos para tentar fazer algo como se fosse um enxerto, né? Mas estamos diante de um contribuinte e que, quando o contribuinte acontece uma falha dessa repetição de informação, ele é punido. Mas o fiscal, quando foi lavrar o auto de infração, ele coloca em seu título, que é inidoneidade do documento fiscal. Mas no seu corpo, ele faz de outra maneira. É uma falha. Se isso gera nulidade ou não, é uma decisão dos senhores. Mas também é uma falha. E por que 2 pesos e 2 medidas? Quando o contribuinte erra, nem sequer deixando de informar, mas apenas deixando de repetir a informação, ele é punido e punido 41 vezes. Mas o Estado erra, não há punição. Mera formalidade. Não anexa, não informa o prazo para recolhimento do valor menor. Mera irregularidade, não há punição. Mas para o contribuinte que está lá trabalhando, pagando o ICMS corretamente, é autuado 41 vezes pela falta de repetição da nota, sem ter tido o termo de retenção da mercadoria. Então, senhores, essa é a minha defesa, pedindo pela nulidade do feito fiscal. Obrigada. Eu agradeço, doutora Gabriela Clemente, e na forma regimental, agora passamos para a discussão da matéria pelos conselheiros. Está aberto o debate, senhores conselheiros. Com a palavra, o doutor Rafael Souza. Eu tenho uma curiosidade aqui, antes de formar entendimento. Por que a outra Câmara decidiu pela nulidade? Essa pergunta é dirigida à senhora presidente, se me permite, para a própria advogada, se ela se lembra, né? E o doutor Manuel, salvo engano, participou da sessão, né? Se ele puder explicar também os dois, né? Obrigado, senhora presidente. Obrigada, doutor Rafael. Acho que o doutor Manuel Marcelo pode explicar que ele era o presidente da Câmara. Pode Excelente, dizer. ótimo. Bom dia a todos, bom dia, doutora Gabriela. Na verdade, o ponto principal, né, destacado, inclusive em resoluções que já foram elaboradas pela primeira Câmara, é a ausência do termo de retenção. Como já foi destacado pela doutora Gabriela, no artigo 831, a Câmara entendeu que esse tipo de omissão, com dúvida por parte do agente fiscal, era passível de correção. E eu queria só destacar, consta no processo, aqui na minha relatoria, as folhas 5, uma cópia do documento do veículo que pertence à GVS Esporte Nordeste Indústria e Comércio Limitada, bem como no DANF, aqui no 16977, frete por conta do emitente GVS Esporte Limitada, que tem o mesmo CNPJ, tanto da nota fiscal como no documento do veículo, né? Então, a Câmara entendeu, naquela oportunidade, que era passível, sim, se havia alguma dúvida, ou omissão naquele conhecimento de transporte, o documento, ou a replicação daquela numeração no documento, como foi mencionado pela doutora Gabriela, passível de reparação. E aí, o artigo 831, que já foi lido e destacado, irregularidade que apresente erro resultante de omissão,
dos elementos, né, indevida, ou indicação indevida de elementos formais que, por sua natureza, não impliquem falta de recolhimento. Então, a Câmara entendeu que caberia, sim, neste caso, o termo de retenção. Com relação ao veículo próprio, a própria legislação, o artigo 253 do nosso decreto, ele entende que, para efeito do disposto, considera-se veículo próprio aquele que está registrado em nome da empresa, aquele que transportava, que é o caso específico. Então, a decisão da Câmara foi fundamentada com base nesses pontos, né? Lembrando também que o artigo 5º do decreto 24.569, transporte de carga própria não incide o ICMS. Então, essas formalidades, a Câmara entendeu que era, assim, passível de sanar, e não sendo feito o termo de retenção, a nulidade com fundamento no artigo 55 do decreto 32.885, regulamento da 15.614, a autoridade estaria impedida de praticar ou de lavrar o auto sem antes ter lavrado o termo de retenção. Foram esses os fundamentos da decisão da Câmara, que agora foi inclusive agora solicitado, né, na sustentação oral da doutora Gabriela. Agradeço, doutor Manuel Marcelo, doutor Rafael, Obrigado. respondido, e o processo continua em discussão. Presidente, se me permite, me parece que houve uma confusão aqui do que seria transporte de carga própria e transporte de mercadoria pelo próprio vendedor. O caso se refere a transporte de carga própria, e a informação omissa foi a expressão transporte de carga própria, que, no meu entender, é um erro sanável, passível, sim, de lavratura de termo de retenção. Obrigada, doutora Carolina. Mais alguém? Doutor Biratã gostaria de falar? Será assegurado à parte depois também a réplica. Pode falar, doutor Biratã. Sim, presidente. Assim, cada caso é um caso, né? O que eu falei aqui, eu reitero, assim, eu não mudo nada. Agora, claro, a gente tem que analisar a situação específica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de irregularidades formais sanáveis, porque, assim, eu entendo que desde que ela foi criada, ela teve como propósito, porque toda norma ela tem uma finalidade, ela visa alcançar um determinado objetivo. Então, ela teve como finalidade, a meu ver, evitar que o contribuinte, muitas vezes, tivesse a nota fiscal tornada inidônea e, a partir dali, fosse cobrado tributos, impostos, multa, melhor dizendo, né, multas altíssimas. Então, assim, toda vida que se verificasse a possibilidade de lavar esse termo de retenção para verificar a regularidade da operação, então se faria isso justamente para evitar, muitas vezes, um dano desproporcional ao contribuinte. Mas eu não posso simplesmente dizer o seguinte, existe uma exigência formal, tá? Estipulada pela lei, mas que o contribuinte ele pode agora suprir essa lacuna, essa informação, e vai deixar de existir. Então, assim, se existia uma obrigatoriedade ali de lançar aquela informação, se aquela informação era uma exigência legal, e aí há uma penalidade específica de 200 UFIs, que não é penalidade, o que acho que, na verdade, acabou reverberando de uma forma assim, muito contundente nesse processo, por conta dessa lavratura de 41 autos de infração, que o valor acabou ficando valor alto. Mas talvez se tivéssemos aqui diante de uma nota fiscal com o valor alto e com a ausência de uma informação dessa, não estaríamos nem discutindo tanto essa questão, né? Então, assim, eu vejo com muito cuidado essa questão de você estar sendo autuado por um descumprimento de uma obrigação acessória, que, de fato... Aí a outra questão é,
houve ou não descumprimento de obrigação acessória. E aí é outro ponto, eu vou chegar lá. Tá? Vou chegar lá. Mas, assim, então, se houve descumprimento de obrigação acessória, tem que analisar se houve ou não. Existe uma formalidade específica para isso. Então, eu entendo que essa questão do termo para sanar é mais para evitar o alcance maior da nota fiscal anidônea. E outro aspecto, a empresa disse que foi mera repetição. Então você pode até analisar o seguinte, então aqui, na verdade, eu entendo que não houve o descumprimento da obrigação acessória. Então, no meu caso, não seria nem nulidade. Para mim, seria muito mais coerente, nesse caso concreto, e pela improcedência, tá? Porque entendendo que já existia aquela informação ali, os elementos da nota fiscal já reproduziam aquilo que era necessário, do que dizer que houve aqui, que não se pode falar em descumprimento de obrigação acessória e que tem que ser sanado. Então, assim, é meu raciocínio, eu não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que é uma questão que pelo menos sirva para reflexão, tá? Porque muitas vezes, quando você vem com algumas ideias diferentes ou novas, isso às vezes isso gera, no primeiro momento, um certo desconforto e a gente vai amadurecendo as ideias. Mas, assim, eu teria mais facilidade, até por entender pela improcedência, por entender, ao se admitir que já tinha informações ali necessárias na nota, e que ali se tratava de uma mera repetição, do que uma nulidade para exigir esse termo de retenção. Eu entendo que esse termo de retenção tem um outro propósito e uma outra finalidade. Então, são essas considerações, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, doutor Biratã. E para manter, assim, a paridade das armas, eu passo a palavra à doutora Gabriela. O doutor Biratã, ele fala da questão de quando uma legislação ela é criada, qual o intuito, né? Qual a sua finalidade, né? Qual o seu sentido? E quando a gente olha para o artigo 831, muito embora ele fale bastante da questão da idoneidade da nota, o artigo 831, ele abre um precedente de, a meu ver, de buscar fazer com que irregularidades meramente formais, né, como o próprio artigo fala, que não implique prejuízo no recolhimento da obrigação principal, que elas possam ser sanadas. Porque o objetivo da legislação é regular a vida da sociedade, cada uma com o seu aspecto, né? Então, falamos da legislação do nosso Estado. Mas não é punir situações que possam ser sanadas. Uma vez que temos na nota fiscal a informação, sim, de que o frete era de responsabilidade do emitente e que deixou de ser colocada essa repetição, e aí eu não sei se o coro permite, né, que eu abra esse pedido, então, de improcedência do feito, em atenção ao que o doutor Biratã está colocando, o posicionamento do Estado nesse sentido, mas se essa informação estava lá, então entra no sentido da norma de eu sou um Estado, eu regulo a relação entre as pessoas, mas eu também não sou um punidor de situações reparáveis. E eu tenho que olhar para um contribuinte cuja obrigação principal estava perfeitamente sanada e até a obrigação acessória, partindo do princípio de que a informação de que o frete era de responsabilidade do emitente estava no cabeçalho da nota, com o respectivo código 0, que é o código que remete, né, que está lá o que se refere ao emitente. Essas são as minhas considerações. Obrigada, doutora Gabriela. E aí eu volto o processo para discussão dos conselheiros. Já tem... desculpa, doutor Biratã deseja novamente só, falar. Assim, concluindo... Doutor Biratã, o senhor está sem som. Presidente, bem rapidinho aqui. Eu vou concluir minha manifestação sugerindo a improcedência e não a nulidade, senhor presidente.
pelos motivos aqui que eu já declarei. Obrigado. Eu agradeço, doutor Biratã, e devolvo o processo para discussão pelos conselheiros. O doutor Biratã está manifestando o parecer dele pela improcedência, a própria parte fez esse pedido, agora em sessão, e cabe aos senhores decidirem. Porque a justificativa é justamente essa, a nota fiscal, de alguma forma, ela atendeu, né, às formalidades. Se ela não tivesse atendido, eu manteria aqui meu posicionamento, já que eu entendo que esse tipo de termo de retenção é para uma outra situação e não esta albergada aqui no tipo de autuação. Doutor Manuel Marcelo, com a palavra. Eu queria, com todo respeito, doutor Biratã, discordar do seu entendimento, no sentido de que nas ações de trânsito, isso até porque já passei também pelos postos fiscais, às vezes não temos todos os elementos necessários suficientes para esclarecer aquela situação, né? Então, o que justifica o artigo 831, exatamente, são situações em que, para o agente fiscal, não tem todos os elementos necessários suficientes para, já de imediato, constituir o pré-tributário, lavrar o termo de retenção, né, identificado essa omissão, né, porque não há nem irregularidade, mas uma omissão, ser passível de correção. Então, eu entendo, e não votei, até porque decisão foi unânime da Câmara, mas entendo, sim, que caberia o termo de retenção, porque essa omissão poderia, sim, ser regularizada e não traria, como já foi colocado pela parte, né, nenhum prejuízo, e nem houve também a cobrança do imposto, né, nesse caso específico. E além de trazer, de certa forma, a própria informação complementar, quando ele fala inidôneo, documento inidôneo, não há inidoneidade nenhuma, nenhum documento, apenas omissão. Então, entendo, até para guardar coerência, né, com a decisão que foi da primeira Câmara, em que participei, não votei, mas plenamente de acordo, pela nulidade, já manifestando o meu voto, presidente. Obrigada, doutor Marcelo. Mais alguém deseja manifestar-se? Doutor Robério Carvalho, com a palavra. Doutor Robério, o senhor está sem som. Queria só destacar a riqueza dessa sessão, né? A posição do doutor Biratã e do doutor Manuel Marcelo, que, assim, aparentemente, ambos estão substancialmente trazendo informações substanciais e importantes para a decisão do caso. Também gostaria de destacar a atuação da advogada, né, que, com muita coragem, veio a essa sessão e, sem as anotações que estão, segundo ela, em seu escritório, saiu também de maneira brilhante, né? Destacar também o esclarecimento feito pela doutora Ana Carolina no início da sessão. Sinceramente, eu estou apto a votar isso, presidente, quando a senhora julgar o momento adequado. Não poderia era deixar de destacar a qualidade dessa sessão. Muito obrigado. Obrigada, doutor Robério. Se todo mundo se sentir confortável, posso começar. Eu coloco o processo em votação. Doutor Marcelo, nós temos aqui, mais conselheiros, a questão da improcedência sugerida, e nesse caso aproveitaria ao contribuinte, e o pedido de nulidade. Então, vou ver, primeiro, ninguém manifestou, só o senhor mesmo pela nulidade, e eu colocaria. Doutor Henrique? O senhor está sem som. Me permita fazer só uma colocação antes da gente iniciar aqui o julgamento.
Assim, eu escutei muito atentamente o entendimento do Dr. Manuel Marcelo e concordo com ele com relação a essas operações de trânsito. Realmente seria digamos assim, uma falha sanável, né, e passível de correção, né, de acordo com o artigo 831 também. Mas o que eu estou observando aqui no documento fiscal, e talvez até contribua um pouco com o pensamento do Dr. Biratã, que, na realidade, o que está sendo exigido pela autoridade fiscal aqui é aquela expressão frete incluso, né, que seria do inciso 3º do artigo 206, frete incluído no preço da mercadoria. Seria essa formalidade que não teria sido atendida, porque, na realidade, o vendedor estaria arcando com esse custo. Analisando um pouco mais detalhadamente o documento, no campo do transportador, a gente vê que ele coloca realmente que o frete é por conta do emitente, né, o código 0, bota os dados da empresa, o veículo próprio, mas como a doutora Gabriela colocou, eles estão levando essas mercadorias para São Paulo. E esse frete, na realidade, essa mercadoria está indo para o Pará. Lá embaixo tem uma observação no corpo da nota, que acredito que os outros também devam ter, que fala do redespacho. E diz que o redespacho será pela transportadora Juruá Logística e Transporte Limitada. E, entre parênteses, destinatário, né? Então, aqui me parece que é uma operação, parte a empresa está aproveitando o veículo dela, levando para São Paulo, lá como tem um centro de logística maior, essa operação seguiria através de uma transportadora e já seria esse, digamos assim, esse trecho por conta do próprio destinatário. Então, assim, efetivamente, eu acho que a empresa nem errada estaria, né? Porque, como é uma operação mista, né? Me parece que é assim, até a doutora Gabriela pode até me corrigir se eu estiver errado, mas pelo que eu estou vendo aqui nos documentos, parte do frete vai ser por conta da empresa, como ela destacou, mas um outro trecho seria já por parte do destinatário, né? Não sei se isso se contribuiria para o entendimento até do doutor Biratã, né? Seria essa só, assim, tentar, para ver se a gente chegava num consenso aqui com relação à decisão de improcedência ou nulidade. Obrigada. Foi trazer mais confusão, talvez. Não. Muito importante. Doutor Biratã. Não, presidente, é só para... O que eu observei? Porque durante a discussão, os elementos que foram sendo trazidos aos poucos, inicialmente pela advogada, depois pelo próprio doutor Manuel Marcelo, que defende a nulidade, é que, na verdade, a gente acaba observando que não há irregularidade. Ou seja, eu não posso... Se eu coloquei em vários campos da nota fiscal informações que são suficientes para identificar o tipo de operação, então qual é a irregularidade? É por isso que eu estou avançando pela improcedência, por entender o seguinte, existe quando você fala de irregularidade formal, porque realmente existe a ausência de uma informação valiosa ali. Se, de alguma forma, a nota ela traz informações ali que eu permito identificar, qual seria a irregularidade? Esse raciocínio eu desenvolvi depois das discussões, dos esclarecimentos, só fazendo essa observação. Eu não fiz antes porque não tinha essas informações. Obrigado. Obrigada, doutor Biratã. Lembrando, senhores conselheiros, né, que o parágrafo 9º do artigo 84, ele permite a apreciação do mérito quando é possível decidir a favor da parte. Mais alguém deseja falar? Não? Então, eu coloco o processo em votação. Eu vou pegar os votos de forma separada por cada processo, porque pode ter alguma divergência de entendimento, pelo que eu estou sentindo. Certo? Só me organizar aqui para eu ver a ordem. O primeiro processo da doutora Ana Carolina. Como vota no processo, doutora? Presidente, eu voto no sentido de conhecer o recurso ordinário, dar provimento para que seja declarada a nulidade do auto de infração por ausência de lavratura do termo de retenção, tendo em vista que esse vício é sanável. Certo, no sentido da nulidade. Doutor Henrique?
na ordem é o senhor, depois da Cora. Presidente, de acordo com o que eu coloquei aqui, né, nessa observação com relação a esses dados do documento fiscal e pelas informações prestadas pela doutora Gabriela, eu volto no sentido pela improcedência, conforme o doutor Biratã também se manifestou. Ok. Então, aqui que eu estou anotando. Procedência, doutor Henrique. Na sequência, doutor Rafael. Senhora presidente, primeira sessão que eu faço com a doutora Ana Carolina, eu já começo, infelizmente, pedindo vênia, né, para acompanhar o entendimento do conselheiro Henrique Gereissati, pela improcedência. Como voto? Doutor Rafael. Na sequência, doutor Robério. Com o primeiro divergente, pedindo vênia, né, a relatora, mas os termos do doutor Biratã me convenceram. Certo. Doutor Robério. Doutor Lúcio. Presidente, eu vou acompanhar o parecer da Procuradoria, peço vênia à conselheira Ana Carolina, para conhecer, dar provimento. Não, e pela improcedência. Desculpa. Obrigada, doutor Lúcio. Doutor Manuel Marcelo. Acompanhar a relatora, doutora presidente. Obrigada pela nulidade, né? Então, anuncio a decisão da Câmara. A segunda Câmara do Conselho de Recursos Tributário, por unanimidade de voto, conhece do recurso ordinário e, por maioria de votos, decide pela improcedência da acusação fiscal, considerando que a nota fiscal contém todas as informações necessárias à determinação do frete, não apresentando nenhuma irregularidade. Nos termos da manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado e contrário o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Votou pela nulidade a doutora Ana Carolina Feitosa, relatora original, e o doutor Manuel Marcelo. Fica designado para lavrar a resolução o doutor Henrique Gereissati. Esta decisão do processo de relatoria da doutora Ana Carolina. Aí agora nós vamos para a votação do processo do doutor Henrique. Temos que tomar separado por conta das posições na Câmara. Doutor Henrique não altera, não é isso? Mantenham o entendimento, eu acredito que alguém muda o voto. Não muda o voto, presidente. Ninguém. Não, presidente. Doutora Carol, não. Então, considerando que ninguém muda, a decisão é a mesma, só que mantém o processo com o doutor Henrique, certo? De improcedência. Eu acredito que não, presidente. Porque estamos votando com o relator, né? Ficariam votando a posição deles, né? Mantém o processo com o senhor, que é o primeiro voto, é o voto do senhor pela improcedência, e aí, na sequência, a votação seria o doutor Lúcio, continua por maioria. O meu processo, a relatoria seria minha, não é isso? Seria sua mesmo. No doutor Manuel Marcelo, o primeiro voto divergente seria de quem? Seria do senhor. Não. Aí o doutor Manuel Marcelo, o primeiro voto divergente é o senhor. Vamos por processo, gente, é mais fácil. Por processo. Por processo. O do doutor Henrique fica na relatoria. Na minha relatoria. Dele, certo? Não tem nenhuma dúvida. Aí eu vou colher os votos do doutor Manuel Marcelo. Doutor Manuel Marcelo, como é que o senhor vota no seu processo? Senhores, todo respeito aos demais colegas, conselheiros, doutor procurador, mas eu conheço do recurso, dou provimento, mas para julgar nulo, com fundamento no artigo 55, parágrafo 2º, 8, do decreto 32.885, a nulidade por ausência do termo de retenção. Obrigada, doutor Manuel Marcelo. Doutora Ana Carolina. Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Doutor Henrique. Você é o primeiro divergente. Mantenho a minha posição divergente, isso. Certo.
Doutor Rafael. Tem a posição divergente seguindo o Henrique. Doutor Robério. Está sem um som, doutor Robério. O senhor está sem som, doutor Robério. Estou acompanhando o voto do doutor Henrique. Divergência. Então, e o doutor Lúcio. Acompanhando a divergência, senhor presidente. Obrigada. Então, o processo de relatoria do doutor Manuel Marcelo tem a mesma decisão do processo da doutora Ana Carolina, ficando designado o doutor Henrique. Só esclarecendo para os conselheiros, porque a posição da mesa está doutor Manuel Marcelo, doutora Carolina, doutor Henrique, doutor Rafael, doutor Roberto e doutor Lúcio. É essa a sequência. O processo seguinte, que é do doutor Rafael, a decisão fica a mesma, só que mantendo a relatoria nele mesmo. Correto, presidente? Isso aí. E o processo do doutor Lúcio, também pela improcedência, mantendo a resolução na pessoa do doutor Lúcio. É essa a decisão dos 6 processos. O doutor Henrique ficou com 2 processos de voto divergente, o da doutora Ana Carolina e o doutor Manuel Marcelo. Isso, presidente. Eu agradeço a todos, né, a doutora Gabriela, sobretudo, pela disponibilidade dela em atender ao nosso pedido e se fazer presente na sessão de hoje. Como o doutor Robério sustentou, foi uma defesa muito brilhante, e parabéns, doutora Gabriela, e muito obrigada. Agradeço também ao doutor Biratã, que tão sabiamente conseguiu aí visualizar toda a questão do processo, e aos conselheiros pelo debate, que foi muito rico, como disse o doutor Robério. A doutora Gabriela levantou a mão para falar com a palavra. Pode falar, doutora Gabriela. Eu queria agradecer a todos os presentes e gostaria de ressaltar uma coisa, que aí ele foge ao direito e entra na seara da pessoa, do ser humano. A minha primeira sustentação oral foi com o doutor Manuel Marcelo, presidente. E eu estava tão nervosa, eu ficava com medo de não chamar os senhores de excelência e ser chamada a atenção, ou de não falar com o decoro necessário e me sentir maltratada. Eu tinha medo de gaguejar, eu tinha medo de não saber estruturar, por mais estudando, por mais que eu tivesse estudado e por mais que eu tivesse me preparado. E quando ele estava, né, nessa primeira sessão e ele foi o presidente, viu, doutora? Eu me senti tão respeitada e tão bem acolhida que não tinha espaço para medo, porque eu estava ali defendendo o meu cliente com o conhecimento que me cabia, com o estudo que eu havia feito. Na época, viu, doutor Biratã, representante do Estado também, assim como o senhor, Vossa Excelência, assim como o doutor excelente, e isso fez toda a diferença para que hoje eu esteja aqui com vocês e sair daqui com elogio do doutor Robério, com elogio da presidente, né, e de todos vocês. Então, assim, eu quero agradecer. A gente está iniciando um novo ano. Assim como eu, muitos outros colegas vão passar por aqui, viu, doutora Elineide? E eu quero destacar essa importância, porque estamos no nosso trabalho, mas não deixamos de ser seres humanos, e antes mesmo da nossa profissão, a gente tem uma função, que às vezes a gente não sabe da importância que tem na vida de alguém, mas o doutor Manuel Marcelo teve essa importância na minha vida, e eu acredito que uma das qualidades que o ser humano deve ter chama-se gratidão. Às vezes você faz e sabe que fez, às vezes você faz e não sabe que fez. Mas aquele que foi curado, assim como os leprosos foram curados por Jesus, e só um deles voltou para agradecer, eu não gostaria de ser o leproso que foi e não voltou. Então, eu quero dizer que todos os senhores estão de parabéns, claro, mas que estão muito bem acompanhados do doutor Manuel Marcelo, e eu estou muito feliz de encontrar uma presidente mulher também numa Câmara de Julgamento. Então, meu muito obrigado. Como eu disse, eu estaria aqui presente. Aqui está a minha anotação, um caderno do tempo de colégio.
que eu peguei uma caneta e fiquei Somos duas, doutora. e fiquei anotando para fazer essa sustentação. Então, o doutor Roberto foi o primeiro que puxou, né, para fazer esse agradecimento e falou em meu nome. Então, assim, eu quero agradecer de coração, porque isso é muito importante. Reconhecimento é muito importante, fortalece a gente. E acolhimento também. Então, Deus abençoe a caminhada de vocês, um bom trabalho. E que a gente se encontre mais vezes. Mais vezes, doutora Gabriela. Deus abençoe a senhora. Doutor Marcelo, quer falar? Eu tenho que agradecer, né, essas palavras belas, e, na verdade, faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né, nós temos oportunidades, né, de acolher, de amar o próximo, né, eu acho que é isso uma das nossas missões na vida, né, então, acho que é uma oportunidade, parabenizá-la, Gabriela, pelo excelente trabalho, potencial, né, a gente vê como você sai bem, então, é apenas agradecer, e fico feliz, né, de alguma forma, ter ajudado, de alguma forma, a você, e a qualquer pessoa, né, que está sempre se aproximando de nós, a gente ter esse olhar humano e também esse olhar de Deus, né, para cada um de nós. Muito obrigado. Obrigada. É realmente a relação humana é que faz a diferença. O conhecimento todos podem adquirir. Agora, assim, ver a parte humana, eu acho sempre muito importante, né? Silvana, pode parar a gravação. Eu